relembrando as verdades ouvidas. Está escrito em Hebreus capítulo 2, verso 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Hebreus capítulo 2, primeira parte, por William Marion Branham. Possa Deus dirigir esta casa, neste tabernáculo nesta manhã. Eu oro para que o Espírito Santo grave isto profundamente em nossos corações. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Que tipo de pessoas devemos ser quando vemos o grande Jeová descer e fazer as coisas que ele faz e vê-las comparadas, escrituras por escrituras, que elas são a verdade? E estamos assentados às vezes como um parasita em um toco, e tão indiferentes. Devemos estar ocupados a cada minuto, tentando levar pessoas a Cristo. Devemos ser rochas vivas. Eu quero falar um pouquinho sobre a voz. Quero falar um pouquinho sobre a voz do sinal. E nós vamos ler ali em Gênesis, aonde Deus falou com Moisés e deu para ele 2 sinais. Creio que a igreja lembra dessa passagem. Se eles não derem atenção a este sinal, deixa eu só encontrar aqui. Eu estava vendo isto em Êxodo capítulo 4. Em Êxodo capítulo 4, é uma escritura conhecida de todos nós, e já temos ouvido vários assuntos sobre isso, e o profeta prega uma mensagem titulada A Voz do Sinal, e eu gostaria de meditarmos nesta noite, nesta porção, nesse tema, sobre a voz, a voz do sinal. Em Êxodo capítulo 4, nós encontramos aqui: Então respondeu Moisés e disse: Mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: O Senhor não te apareceu. O Senhor não te apareceu. E o Senhor disse-lhe: Que é isto na tua mão? E ele disse: Uma vara. E ele disse: Lança na terra. E ele a lançou na terra e tornou-se uma cobra, e Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu sua mão e pegou-lhe pela cauda, e tornou-se em vara na sua mão. Para que creiam que te apareceu o Senhor teu Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E disse-lhe mais o Senhor: Põe agora a tua mão no teu seio, e tirando-a, eis que a
Sua mão estava leprosa, branca como a neve. Ele disse: torna a pôr a tua mão no teu seio. E tornou a colocar sua mão no seu seio. Depois tirou-a do seu seio, e eis que se tornara como a sua carne. E acontecerá que, se eles não te crerem, nem ouvirem a voz do primeiro sinal, crerão a voz do derradeiro sinal. E se acontecer que ainda não creiam a estes 2 sinais, nem ouvirem a tua voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca, e as águas que tomarás do rio tornar-se-ão em sangue sobre a terra seca. Então disse Moisés ao Senhor: meu Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E disse-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Então, veja que no versículo 17, diz: toma, pois, esta vara na tua mão, com que farás os sinais. Então, nós vemos no verso 8 e no 9, colocando ênfase aqui, a voz do primeiro sinal, crerão a voz do derradeiro sinal. E se acontecer que ainda não creres a estes 2 sinais, nem ouvirem a tua voz, tomarás das águas do rio. Então, aí entra aqui o juízo. Entra aqui um juízo, né? A água do rio se tornando em sangue. E no 17, nós vemos que ele disse: toma, pois, esta vara na tua mão, com que fará os sinais. Eu quero meditar com a igreja nesta noite sobre esta voz. Tem estado em meu coração já há alguns dias, né? Falar sobre esta voz baseado na mensagem: como fui com Moisés, assim serei contigo. Baseado nesta mensagem: como fui com Moisés, assim serei contigo. E é muito importante, irmãos, nós observarmos a maneira que Deus traz para nós a sua palavra e a maneira como vem a inspiração para nós nos cultos, né? Eu creio que a palavra vem de acordo com as nossas necessidades. Amém? A palavra vem como um pão, né? E ele disse que ele prometeu dar-nos o pão de cada dia. Amém? Então, hoje nós temos um pão para alimentar as nossas almas no dia de hoje. Essa vai ser a palavra para o alimento de nossas almas. Então, nós vamos orar. Pai Celestial, oramos ao Senhor e carregamos conosco, carregamos em nós a Tua palavra e aquilo que o Senhor tem nos ensinado, Pai. Nós somos um sacrifício, nós estamos oferecendo sacrifício vivo e agradável a Ti. Aprendemos, Pai, que é algo duro de se fazer. Quando viemos aqui, estamos com dores por causa do corpo natural, dor de cabeça, dor nos pés, dor nos olhos, dor nas costas, e enfermidades e tosse, e todas as coisas que este corpo, ainda estando neste tempo, ainda sofre estas coisas, Pai. Mas nós carregamos também a nossa alma, a qual temos na nossa alma uma viva esperança, temos em nossa alma uma fé viva e um novo nascimento e a eternidade em nós, Pai. E ao chegarmos aqui, então, oferecemos o sacrifício. Como disse a Tua palavra, oferecei os vossos corpos como sacrifício vivo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto racional.
E como vivos dentro de nossas almas, nós podemos então, Pai, como sacerdotes, oferecer o fruto de nossos lábios, que é o louvor, que é a adoração. E não tem como um sacerdote chegar diante do Senhor sem oferecer o sacrifício. Ele não é aceito. Por isso nós, Pai, te louvamos nesta noite, Senhor, e vamos continuar adorando, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Lemos a Tua palavra, aqui estamos para alimentar da Tua palavra, para aprender do Senhor, e sabemos que isso é um alimento para as nossas almas, Pai. São vitaminas espirituais a qual nós necessitamos para podermos chegar, Pai, à estatura de um varão perfeito. Agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Podeis assentar, irmãos, mais uma vez. Eu estava meditando em algo, né? Eu tomei esta escritura para lermos e meditarmos em algo que me veio ao coração, como eu disse, esses dias. E, irmãos, só realmente completou aquilo que eu estava meditando quando eu estava lendo a mensagem do profeta pregada, intitulada O que ouviste tu, Elias? O que ouviste tu, Elias? Ele prega esta mensagem que os irmãos já leram, né? Nós já vimos, e nesta mensagem ele fala exatamente sobre Elias ouvindo esta voz. Então, eu sempre gosto de tomar, né, o pensamento, né, tomar a linha da onde o profeta está nos levando a meditar. E eu quero que vocês observem que o profeta fala nesta mensagem, eu estava lendo, no parágrafo 49, em toda a mensagem ele vai falar, né, sobre uma voz. Mas o que eu gostaria de conectar aqui, para que possamos meditar, que me chamou a atenção, é isto. Ele disse assim: você já ouviu o amanhecer? Você já ouviu o amanhecer? Ele disse, né, está fazendo uma pergunta. Você nunca ouviu o amanhecer? Você vê o amanhecer. Tem diferença ou não? Agora, você não ouve o amanhecer. Mas, mesmo assim, ele dispersa toda a escuridão. Se nós apenas, ele disse, escutarmos a voz daquele que fala por trás destas coisas. Estas coisas é o que me chamou a atenção, né? Então, Deus fala por trás do quê? Destas coisas. É isso aqui que me chamou a atenção e eu gostaria de deixar esta meditação. Nós estávamos falando esses dias, sobre o sentinela. Estávamos falando sobre o sentinela. Então, o sentinela, ele ecoa um aviso. O sentinela, ele ecoa um aviso. Ele fala, né? Se pergunta para ele, né, como a pergunta, né, que fizeram o sentinela, né, o que está acontecendo à noite, como vai a noite? Então o sentinela responde como estão as coisas. E quando o sentinela vê, né, o perigo vindo, como nós vimos, a fumaça vindo, então ele dá uma palavra de advertência, uma voz de advertência. E nós vemos aqui, irmãos, que o profeta está nos olhando a ver se nós apenas escutarmos a voz daquele que fala por trás da onde? Por trás destas coisas.
De qual coisas, né? Ele disse aqui, o sol, ele fala, o sol pode tirar 1 milhão de galões de água com menos ruído do que poderíamos bombear e encher um copo com uma bomba. O céu pode espalhar orvalho por toda a terra com menos ruído do que você pode regar o gramado da frente. Certamente. Você já ouviu os planetas girando? As grandes coisas são silenciosas. Observe o Espírito Santo quando ele vem nesta noite, como ele deixa tudo tão calmo. Mas nós estamos atrás de sensações, correndo atrás de pequenas coisas, não ouvindo aquela voz. Então, às vezes, né, nós deixamos passar por alto aquilo que Deus está falando. Como que Deus está falando? De que forma que Deus está falando? Então, ele disse, ele fala através destas coisas. Ele fala através dessas coisas. Ele fala através de sinais. Os sinais, eles têm uma voz, por isso que o profeta pregou a voz do sinal. Por isso que nós vemos aqui, bem claro, dizendo, né, o Senhor dizendo, e acontecerá que se eles não te crerem, nem ouvirem a voz do primeiro sinal, crerão a voz do derradeiro sinal. Então, nós, às vezes, não nos damos conta e deixamos passar por cima. Podemos ver o sinal, vemos o sinal, mas não estamos, às vezes, não detectamos ou não compreendemos o que é a voz que está detrás, como eu disse, do sinal. Quando ele fala aqui, desta voz, por isso que o título dessa mensagem é O que ouviste tu, Elias? Então ele disse, esse templo, Ângelus, esta noite, ele disse, estaria abarrotado até o telhado e de pé em algum lugar lá no pátio, se apenas pudéssemos ouvir aquela voz de Deus falando de que forma? Se vocês estão acompanhando, igreja. Por trás do quê? Por trás das coisas. É isso que eu quero deixar. Talvez o sermão não é tão, sensacional, mas observe os detalhes. Sensacional no sentido de sensações, né? Como disse, às vezes as pessoas vão atrás de sensações, mas observe isto. Ele disse que estaria abarrotado se apenas pudéssemos ouvir aquela voz de Deus falando da onde, irmãos? Por trás das coisas. Lembre-se que estas coisas foram primeiro. A voz falou por último. Vocês estão compreendendo? Então, os sinais vêm primeiro e a voz vem por último. Por isso que se nós voltamos na Escritura, nós vemos a Bíblia, Deus falando aqui novamente, e acontecerá que se eles não te crerem, nem ouvirem a voz do primeiro sinal, crerão a voz do derradeiro sinal. Então, você observe que depois, se eles não ouvirem, que nós ouvimos aqui, e se acontecer que ainda não crerem a estes 2 sinais, nem ouvirem a tua voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca, e as águas que tomarás do rio tornar-se-ão em sangue sobre a terra seca. Então veja que aí
entra o juízo, entra um juízo aí. Porque tem uma voz, tem um sinal e tem uma voz. Agora observe isso aqui. A voz falou por último. Foi a última coisa. Tivemos ventos fortes e trovões e tudo mais. Mas a hora está chegando agora em que a voz de Deus fala. E ele prova que é ele. Foi ele quem enviou o trovão. E eles foram atrás do trovão em vez de ouvir a voz. Ele enviou o vento, mas eles foram atrás do vento em vez da voz. Sabe de uma coisa? Não é o pequeno lago ondulante que faz muito barulho, o que reflete as estrelas do céu. Aí ele vai colocando para nós o que é a voz de trás destas coisas. Todas estas coisas, todas estas coisas são a maneira de Deus fazer. Eu me pergunto nesta noite se não temos ido muito atrás do barulho e temos colocado muito interesse nisso ao ponto que esquecemos a pequena voz. Você diz, o que você está tentando dizer, irmão Brana? Recebi carta após carta essa semana que as pessoas me escreveram dizendo, eu vim ao Templo Ângelus, pensei que ouviria um servo de Deus. Ora, você ainda é um batista. Olha só. Ora, você está tão morto quanto eles. Você não tem o Espírito. Você é tão formal quanto o restante dos batistas. Ouça, irmão, você pode ter muito barulho, mas eu desejaria saber quanto do Espírito está por detrás disso. Isso é o que estou perguntando, não é o barulho que faz o Espírito. Eu vi pessoas que podiam pular e correr, e gritar, e tocar em bandas, e correr para cima e para baixo da plataforma, e não tinha o suficiente de fé real e verdadeira para parar uma dor de dente. Isso é certo. É aquela voz calma e suave de Deus que opera o poder de Deus, que torna as coisas reais e traz o que para a igreja? E traz vida à igreja. Vida. É disso que eu estou falando. Não é o barulho que conta, é a vindicação. O Espírito de Deus que faz a diferença. Ele tem estado aqui a cada noite realizando sinais, maravilhas e milagres entre as pessoas. É verdade. Eu não entendo como pessoas pentecostais que alegam ter beijado a taça de ouro das bênçãos de Jesus Cristo, que dificilmente conseguem ficar quietos quando o Espírito Santo está se movendo em tais coisas, mas é porque não tem barulho por detrás disso. Olha o que ele vai dizer. O barulho saiu primeiro. Então, a meiga e suave voz veio, e nós tivemos esses tempos. Tudo foi à maneira de Deus. Deus estava atraindo a atenção de Elias. E Elias representa o quê? A igreja. Ele estava fazendo-o prestar atenção. Mas agora, quando chega a hora da voz falar, esse algo em nosso coração, nós olhamos e nos perguntamos, o que é isso tudo? O que é isso tudo? Às vezes ficamos confusos com as coisas que começam a acontecer. Por quê? Não demos atenção à voz que estava por detrás e que está por detrás das coisas. Por detrás destas coisas tem uma voz. Vocês estão entendendo? Tem uma voz. Algo está falando por trás daquela atitude. Algo está falando por detrás. São sinais. Relembrando as verdades ouvidas.